orgulhosos estamos esta noite de festa para Rio Claro e receber o ex-governador e ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes. Neste momento, nos dará... Governador Dante de Oliveira, um depoimento que eu considero muito emblemático daquilo que é, talvez, até sem perceber, a transcendência desse ato que o Rio Claro está praticando. Um dos mais graves problemas da civilização brasileira, se nós podemos chamar assim, da sociedade brasileira, é que nem sempre nós valorizamos a nossa própria história. Por desconhecer a nossa própria caminhada, os nossos tropeços, os nossos acertos, os desafios tremendos dos nossos ancestrais, antecessores, e nos mais diversos planos da vida brasileira, perpassaram muitas vezes nossa sociedade por desconhecer isso, se vulnera a mil problemas, a mil manipulações, a mil aventuras, a mil sustos que não precisava sofrer, além de tanto quanto já sofre no desemprego, na deseducação, na doença, na injustiça, na impunidade, e infelizmente eles transformam nosso sonho de viver numa sociedade mais justa. Rio Claro faz o que as civilizações mais avançadas fazem, e entende isso como um investimento absolutamente central. Tendo tido o privilégio, dado por Deus, de servir de berço a um dos maiores nomes da história brasileira, de todos os tempos, o Dr. Ulisses Guimarães, Rio Claro resgata esta memória, permite aos jovens que não tiveram o privilégio de conviver com o Dante, que nos deu aqui um depoimento, e eu ficava vendo aí, que impressionante, quão importante é um depoimento como esse, que bom que tivesse sido gravado, como foi o discurso emocionante que nós ouvimos, porque o Dante fala do estadista, do homem público, daquele grande cimento da unidade democrática, dificílimo de ser consertado dentro dos difíceis para aqueles que viveram o Brasil, mas também dá conta de um homem, de um ser humano, um pai, um avô, um tio, que toma cachaça, que come feijoada, e isso também é muito bom para a gente desmistificando o personalismo, que às vezes deforma a aproximação entre as pessoas e a sua representação. E isso deforma a democracia. Faz do jogo democrático uma transa de elites, muitas vezes objeto da desconfiança da sociedade. E eu cá pensava comigo, eu não tive esse privilégio. Sim, eu tenho fotografias com o Dr. Ulisses, eu andei aí no palanque das diretas, ainda muito garoto, lá para Fortaleza, mas ele não foi, por razão, não sei, naquela data. Mas eu estava dizendo ao João Herman, isso que ele já antecipou aqui. Eu meio que sou produto desse esforço, não só do Dr. Ulisses, mas de quantos brasileiros, às vezes com o risco da sua própria integridade física, eu não fui o herói da resistência. Eu, em 1964, estava dizendo ali para os jornalistas, era um jogador de bola de gude no interior do Ceará, tendo nascido em Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, tendo morado em Adamantina, tinha 6 anos de idade. Em 72, quando endureceu a ditadura, muitos foram mortos, torturados, exilados. Quantos bravos brasileiros, homens e mulheres, se antepuseram aí a esta violência? Eu era um garoto de 14 anos que, confesso, mais pensava em namorar do que qualquer outra coisa. Não tinha consciência dessas coisas. Lá perdido, protegido pela comunidade pequena do meu interior que me abrigou lá no Ceará. Mas, aos 23 anos de idade, já produto deste esforço, eu dou vazão a uma vocação. E consolido aí 14 anos seguidos de mandato. Vejam que beleza é um país democrático, aberto, com filhos de funcionários públicos, por vocação, entra na vida pública e vai tendo tantas oportunidades como as que tive. De maneira, meu caro prefeito, que eu ontem, hoje, às 2 da manhã, estava em Salvador, no debate. Apanhei o avião às 5 da manhã. Vim a São Paulo em compromisso, tangendo de lá para cá, eu fiz questão, porque achei absolutamente essencial. Ali, digo mesmo com toda franqueza, uma oportunidade de ouro para mim, de vir aqui depositar uma coroa simbólica das flores mais caras que eu posso trazer do meu coração, para reverenciar a memória. Eu e muitos outros somos os beneficiados da sua luta. E como ele podia estar entre nós? Mas parece que é um desígnio de Deus. Ele sumiu. Foi entregue aí de volta à natureza, junto com a sua amada, pela morte, mas viu claro que foi um país, que é uma civilização
preservarem sua memória. Lembra e convoca os novos à juventude a reverenciar esse ser. Não para mitificar, mas como no discurso do Dante, percebendo o homem na grandeza da sua vocação pública e nessa integração mostrar que o Brasil tem jeito. Se outros juízes nascerem nesse solo generoso de Rio Claro, já deu demonstração de ser. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. O espaço está aberto para perguntas ao Ciro Gomes. Providencial à memória desses e dos cidadãos dignos desse país, de juntar nossas forças e oferecer uma alternativa para o Brasil e para os seus habitantes, os brasileiros. Me desculpa, talvez, a distância que me separa do governador Dante de Oliveira e o respeito que tenho por ele quando ele encaminhou a emenda das diretas enquanto nós resistimos nas ruas. Mas eu sinto sinceramente que antes da onda de privatização para a entrega do capital nacional do povo brasileiro para os interesses de poucos, eu prefiro primeiro combater a corrupção. Isso é dignidade. Como se faz a Previdência brasileira, que se joga para 60 anos a aposentadoria, onde milhões de brasileiros que vão pagar a vida inteira não vão ter, porque vão morrer antes. Mas não se combate a corrupção e a fraude, que a todo dia na televisão nós vemos esvaindo seu dinheiro que é do povo brasileiro. É por isso que eu venho aqui, nesse momento, mais uma vez, talvez até insistentemente, apelar para que vocês, que fazem parte desse conjunto de cidadãos, dirigentes partidários nacionais, que nós aqui em Rio Claro, numa base pequena, uma cidade do interior, juntamos nossas forças, superamos nossas divergências, que não eram tantas, superamos inclusive essas pequenas divergências de como o Brizola chamou Lula de sapo barbudo, como alguém hoje chamou de exame médico, de genética política. Eu acho que isso é muito pequeno para o destino do país. Muito pequeno. Nós temos coisa mais séria para pensar. Nós temos que ter mais momentos para resistir, para conversar e para discutir um projeto sim alternativo, do qual eu me coloco com direito a discordar do querido amigo Dante de Oliveira. E eu quero realmente apelar para os senhores, a nível nacional, unam os partidos. Eu sou dirigente do Partido dos Trabalhadores de Rio Claro, mas também dei, segundo consta, cerca de 200 horas com outros companheiros de outros partidos que tinham os mesmos objetivos de juntar forças para eleger um governo democrático, um governo honesto para a nossa cidade de Rio Claro. É por isso que eu apelo e solicito que encaminhem isso a nível nacional, superem suas pequenas divergências, porque o povo brasileiro e o Brasil merecem um futuro muito melhor. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, mas antes eu quero fazer a minha admiração. Vai ter uma cara interessante, porque só uma surpresa de última hora, eu creio que todos os candidatos vão responder bem à demanda moral. Porque esse termo de divergência com a ação do governo da pandemia, não se pode dizer, sendo honesto, que ele é um homem desonesto, ele é um homem de bem, ele é um honesto, um homem sério. Temos divergências profundas, temos que levar isso a uma discussão, às vezes, aquecida, apaixonante, mas não será dizendo que ele é um homem desonesto, ele não é. Em qualquer setor, qualquer ambiente, qualquer contexto, qualquer que seja o tipo de pancada que vem lá para cá e vão vir, com certeza, mas com certeza quem virar para cá também saberá reconhecer que as outras pessoas, o Lula, o México, elogio em boca própria que me ligo bem. Posso só dizer que não tem uma palavra. Isso aí não será elogio, mas ato de prestação de conta. Agora, o que vai caracterizar a diferença, sim, aí vai começar a acontecer um conjunto de equações de condições desiguais. As
instituições republicanas brasileiras foram adulteradas de uma forma muito pesada para favorecer o atual titular. Isso é um fator de desequilíbrio. O poder econômico está num alinhamento muito pesado, como sempre foi, em direção ao poder. Mas eu não acho que isso possa confinar a dinâmica brasileira. O elemento inestável aí, o elemento rebelde, o elemento imprevisível aí é o comportamento da sociedade brasileira. E eu acho que há um espaço enorme de generosidade. E quando o senhor encerrar o seu trabalho como ministro, austeridade imposta na sua administração, e posteriormente o senhor propôs-se em ampliar seus conhecimentos no exterior, evidentemente dentro de um projeto estabelecido pelo companheiro. Eu pergunto, qual a forma para que todas a frente progressista possa unir? O companheiro deve ter uma proposta nesse sentido, mais detalhada para que possamos nos unir nessa proposta. E como também, se o companheiro está preparado e não sendo escolhido pela frente progressista, se também, como ele disse agora, que quando a oposição já começa a se preocupar com a sua semelhança ao ex-presidente, na qual não concordo, mas se o Vossa Excelência também estaria preparado para esse debate, que entendo que será bastante interessante para a nação, que Vossa Excelência se ocupou em todo sentido, indo até o exterior, não só no Brasil, no exterior, para aprofundar seus conhecimentos aqui, se escolhido futuramente, possa desenvolver um trabalho de acordo, de encontro aos anseios da comunidade brasileira. Olha, eu não posso dizer de mim que eu estou preparado. O que eu tenho para oferecer a esse debate, a esse esforço de construir uma alternativa para o Brasil, é uma experiência que me levou a ser deputado de oposição, com 23 anos de idade, no Ceará. Deputado líder do governo de Tasso Gereissati, com o governo revolucionário da Nossa Excelência, no segundo mandato. Depois prefeito de capital mais jovem do Brasil, e fui na época, deixa eu me gabar aqui um pouco, o mais popular prefeito de capital do Brasil no meu tempo. Depois fui o governador mais jovem da história do Brasil, 5 anos de recorde, fui governador aos 32 anos e também fui 4 anos no Datafolha.